Bem, pessoal, então avançando no estudo das taxas, né, para a gente concluir esse estudo, é interessante que a gente compreenda quando é que se considera utilizada, né, quando é que considera-se utilizado um serviço público específico e divisível que dê ensejo à taxa de serviço. Quando é que eu vou considerar que o particular se utilizou daquele serviço? Né? Porque só com a utilização do serviço é que vai ensejar a taxa de serviço. Se o particular não se utiliza do serviço, como vimos, essa taxa não poderá ser cobrada. Trata-se de um tributo contraprestacional, né? Lembrem-se disso. Então, quanto a essa utilização, o próprio Código Tributário Nacional vai nos estabelecer, vai nos dar uma resposta. Então, o artigo 77 do CTN vai dispor que as taxas cobradas pela União, Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou seja, taxa de polícia, que a gente já estudou, ou, e aí preste atenção agora, tá? Tá aí destacado justamente para vocês, né, para chamar a atenção de vocês. Ou a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, o artigo 77 está deixando uma mensagem clara. Essa taxa de serviço, ela poderá ser cobrada quando o particular, quando o contribuinte se utilizar efetivamente ou potencialmente de um serviço público, específico e divisível. Tá? Então, essa utilização tem que ser efetiva ou potencial. E é justamente isso que a gente tem que compreender. Né? O que seria uma utilização potencial? Utilização efetiva, o próprio nome já nos dá uma ideia de que é aquele serviço concretamente utilizado pelo particular. Mas o que seria uma utilização potencial, não é isso? E aí, gente, utilização efetiva, como eu já falei, já adiantei para vocês, seria aquela utilização do serviço concreta. O particular, o contribuinte, efetivamente, concretamente, se utilizou daquele serviço. Então, vamos pensar no serviço de coleta de lixo. Quando é que eu me utilizo efetivamente da coleta de lixo? Quando eu produzo o resíduo no meu imóvel e quando eu coloco aquele resíduo para ser coletado pelo Estado. A partir do momento em que o Estado coleta esse resíduo da minha residência, eu estou me utilizando efetivamente desse serviço público. Então, a utilização efetiva, logicamente, irá ensejar a cobrança da taxa de coleta de lixo. Né? Eu me utilizei efetivamente, concretamente, do serviço público. Só que o CTN está dizendo que a utilização potencial desse serviço também poderá ensejar a cobrança da taxa de serviço. E aí, o que seria essa utilização potencial? Utilização potencial, a gente vai compreender aquele serviço que foi disponibilizado ao particular. Então, a mera disponibilização, a simples disposição do serviço em favor do particular, enseja a taxa de cobrança, a taxa de serviço. Mesmo que esse particular não se utilize efetivamente do serviço disponibilizado. Então, vamos pensar ainda na taxa de coleta de lixo. Pode acontecer de que o particular realize uma viagem e em determinado mês, por exemplo, ele não produza nenhum resíduo em seu imóvel. Então, não é possível a realização dessa viagem e que naquele mês ele não produza nenhum lixo, não produza resíduos a serem descartados. Poderá a taxa de coleta de lixo ser cobrada desse particular que não se utilizou do serviço naquele mês? Será que há essa possibilidade de cobrança feita a alguém de um serviço que ele não se utilizou efetivamente? E aí o CTN vai dizer que sim, essa taxa poderá ser cobrada desse particular, mesmo não tendo ele se utilizado efetivamente do serviço, porque o serviço estava disponível a ele. O município disponibilizou a coleta de lixo àquele particular. Se ele resolveu não se utilizar, o problema é dele. Mas estava disponível. O serviço estava sendo prestado. Então, isso é que se considera como utilização potencial.
É aquele serviço que foi disponibilizado, mas o particular não se utilizou efetivamente, né? Havia essa disponibilidade. E a simples disponibilidade do serviço enseja a cobrança da taxa de serviço, da taxa de coleta de lixo, como vimos no exemplo. Tá? Então, tanto a utilização efetiva quanto a potencial poderá ensejar a taxa de serviço, a cobrança dessa taxa de serviço, de acordo com o CTN. Ok, gente? Então, fiquem com essa informação e cuidado para não se confundir. Se tiverem dúvidas, pode mandar através de um comentário na nossa sala de aula, que eu irei esclarecer prontamente, tá bom? Para concluir esse estudo da taxa, é interessante, eu chamo a atenção para vocês com relação a um instituto denominado de tarifa. Tarifa, também chamada de preço público, né? Alguns consideram como uma espécie de preço público, você pode chamar tanto de tarifa ou preço público, ele não se confunde com a taxa. Embora a tarifa seja cobrada para remunerar um serviço público prestado ao particular, da mesma forma que a tarifa não se confunde com taxa. Tarifa não é espécie tributária. Tarifa não é tributo. Então vejam que há semelhanças entre esses dois institutos. Tanto a taxa quanto a tarifa irão servir para remunerar como contraprestação de um serviço público prestado em favor de um particular. Só que tarifa não é tributo. Tarifa não é taxa. E dessa diferenciação vão surgir outras distinções que nós temos que compreender a partir de agora, tá bom? Então, como eu falei para vocês, taxas e tarifas são institutos distintos. A taxa, como estudamos inicialmente no conceito de tributo, é uma espécie tributária, tá bom? Mas a tarifa ela não está naquele rol de espécies tributárias. Ela não faz parte daqueles 5 tributos que estudamos inicialmente. Então, tarifa não é tributo, é a primeira distinção que nós temos que ter em mente. Como eu falei para vocês, ambas possuem esse caráter contraprestacional. E é isso que pode gerar alguma confusão, né, quando a gente não compreende bem a diferença uma da outra. A tarifa ela também serve de contraprestação para um serviço prestado em favor do contribuinte, em favor do particular. Tá bom, gente? Então, há esse caráter contraprestacional. É uma remuneração a uma atividade prestada pelo Estado em favor do particular. Tá bom? A taxa remunera o exercício do poder de polícia ou a utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. E como eu falei para vocês, a tarifa também vai servir de remuneração para um serviço público prestado em favor de um particular. É isso que vai, né, gerar confusão acerca do conceito desses dois institutos. E aí eu coloquei para vocês embaixo que a referibilidade é a única semelhança entre os dois institutos.